Cada vez mais a gente vê os lares aí um tanto quanto menos habitados. A gente está vivendo cada vez mais sozinho, está tendo que lidar com essa grande ameaça da solidão, mas o mercado, nem bobo nem nada, está vendo isso como uma espécie de mina de ouro. E é no vídeo de hoje que a gente vai ver aí as oportunidades que surgem deste comportamento que a gente está tendo no Brasil. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica, um tempinho aí já sem fazer vídeo. No vídeo de hoje eu resolvi fazer por conta de uma reportagem que me chamou bastante atenção, que é sobre os lares no nosso país, onde aumentou o número de pessoas que estão vivendo sozinhas, ou seja, em torno de 20% dos lares do Brasil se vivem apenas um único indivíduo, em torno aí de 15 milhões de pessoas. Então nós brasileiros, será que a gente tá ficando cada vez menos aquele Brasil que a gente conhece da camaradagem, de ter aquela convivência com várias pessoas? E é o retrato que essa reportagem nos traz, que está mudando cada vez mais esse comportamento. E há uma série de motivos que levam a isso, como por exemplo a questão da pessoa ficar viúva, onde o cônjuge dela acaba morrendo e ao longo da vida ela tem que levar a vida, infelizmente, de uma maneira solitária. E há também a mudança aí de algumas pessoas que vão para as grandes cidades, nas quais elas moram um tempo sozinhas. Então não é assim uma única justificativa, mas todas elas aí, essas pessoas que moram de maneira solitária, acabam tendo que lidar com a solidão. A gente sabe que a solidão não é uma coisa assim lá muito bacana de se conviver, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. E saindo do ponto de vista sentimental, psicológico, que não é o foco aqui deste canal, o mercado tem olhado para isso como uma espécie de mina de ouro. Então a gente vai ver sobre o ponto de vista econômico. E isso surge aí um leque de oportunidades. E é isso que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo. E a primeira delas aqui que eu quero trazer é a questão do tamanho dos apartamentos. Pois é, nas grandes cidades as construtoras já veem que alguns locais os apartamentos não têm necessidade de ter 3, 4 quartos, que somente um quarto ali já resolve a vida da pessoa. Os apartamentos têm ficado cada vez menores. Uma outra oportunidade também é a questão dos videogames. Como as pessoas estão tendo menos contatos com as outras dentro de casa, elas acabam passando a maior parte do tempo jogando videogame. Então tem aumentado bastante a compra de jogos e também de dispositivos, né, que rodam esses jogos. Não só o próprio videogame em si, mas também a questão do celular e também jogos de computador. E isso acaba fortalecendo o mundo do entretenimento. Mas não esquecendo também, pegando o gancho aí da tecnologia, aquele dispositivo digital da Amazon Alexa, que tem aumentado também a compra desse objeto, porque as pessoas, como estão convivendo sozinhas, e a Alexa acaba, vamos dizer assim, resolvendo não tudo, mas acaba meio que substituindo aquela outra pessoa que mora, que poderia estar morando junto com essa pessoa que mora sozinha. E há um outro setor também, que é o setor de supermercados. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo já percebeu, em alguns locais a gente já vê caixa de leite de 500 ml, um pacote de arroz um pouco menor. As embalagens, ela tem um caráter um pouco mais individual, não tão família assim. Então essas empresas alimentícias começam a olhar para esse consumidor e ver o comportamento dele, não só diminuindo a quantidade, mas em alguns casos oferecendo produtos até mesmo mais caros, porque de acordo com alguns estudos, quando você mora sozinho, existe uma certa tendência de você pagar mais caro por um certo produto,
porque você já não vai estar comprando uma grande quantidade de coisa. Então existem alguns produtos até premium surgindo no mercado cada vez mais. E por fim, uma das soluções mais curiosas que eu vi nesse mercado, vamos dizer assim, da economia da solidão, que é o caso da prestação de serviços. Como as pessoas cada vez mais não vão ter mais aquela rede de apoio em volta por estar morando sozinhas, elas vão tender a ter que contratar serviços, certo? Serviço de limpeza, serviço para consertar algum chuveiro, para consertar algum problema elétrico dentro de casa. Então já estão surgindo algumas empresas que vão cobrar mensalmente para algumas pessoas, e essas pessoas vão pagar um valor X para com que tenham direito desses serviços nas suas próprias casas e até mesmo rodando ali 24 horas. Então, como essa pessoa não tem uma outra pessoa para ajudar ela acaba pagando por mês para essas empresas, e essas empresas acabam disponibilizando, vamos dizer assim, esses ajudantes. Então, pessoal, esse é o objetivo do vídeo, mostrar que os nossos comportamentos, como a gente está tendo aqui no Brasil, não só reduzindo o número do tamanho das famílias, como eu já expliquei em alguns vídeos, mas a gente viver cada vez mais sozinho, para não ter somente aquele olhar negativo, que é essa coisa da solidão, mas também ver as oportunidades as quais o mercado já está enxergando. E isso aí a gente tem que aprender a conviver com isso. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje, porque eu vi que muitas pessoas acabaram vendo essa notícia sobre o ponto de vista negativo. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Te aguardo mais uma vez aqui no próximo episódio no Dose Econômica. Um grande abraço. Tchau, tchau.